Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com Marina Maia, ela que é assessora artística. Muito obrigado, Marina, por retornar ao programa Ponto de Vista, mostrando como é que anda o meio artístico, como é que anda a questão da assessoria em épocas em que curtir ou não curtir no Instagram faz diferença, inclusive para quem é conta oficial. Tudo bom, Wendel? Prazer de novo estar aqui. E então, hoje em dia a rede social conta muito, não só para pessoas físicas, empresas e artistas, né? Hoje em dia o meio artístico depende muito de rede social, curtidas, seguidores, visualizações, então tudo isso daí gera anúncio e gera ibope para esse artista que precisa disso, né? Então o artista ele precisa cuidar das suas redes sociais, precisa intensificar as suas postagens, saber o que está postando, é importante para o crescimento dele. Qual a primeira dica que se dá em termos de carreira artística quando você faz uma assessoria? Planejamento, agenda? O que é que você toca primeiro quando assume uma carreira como essa? Então, a primeira coisa, a gente conhece o artista. Precisa conhecer ele a fundo, tanto a área dele como artista, como a área pessoal. A gente tem que saber quem é aquela pessoa com quem a gente está lidando. Aí, a partir disso, a gente faz um planejamento. A gente pega uma agenda, a gente faz um planejamento do que ele precisa e o que é que a gente pode oferecer no nosso trabalho. Então, a nossa agenda vai ser toda destinada para ele. E aí a gente vai ver, o artista ele precisa de quê? Ele precisa de fono. Então, fono a gente vai botar como uma prioridade. Ele vai precisar da parte de estética, parte de imagem. É a parte que a assessoria cuida muito disso. Então, a parte de imagem, vamos para salão, vamos para roupas, vamos para estética. Tudo isso daí conta. A gente tem que cuidar de uma agenda dele, além da agenda dele que ele já tem, do meio artístico. Tipo, eu sou assessora de um cantor, né? O cantor Bel Oliver da Calcinha Preta. Ele tem uma agenda completa. A agenda dele todos os dias está cheia de coisas para fazer, mesmo fora do dia de show. Dia de show, ele tem que receber patrocinadores, parceiros, dar conta de uma entrevista no local do show, fazer o show também. E fora disso, quando ele está em casa, ele ainda vai para a estética, ele faz alguma propaganda de alguma empresa que tenha deixado alguma coisa para ele. Então, ele nunca está parado. A agenda sempre está completa. Uma época que você agora, para você dar conta dos seus patrocinadores, você tem que estar sempre com os stories à disposição, né? Tem que estar. O Bel, ele é muito focado em relação aos parceiros e os patrocinadores dele. Então, ele sempre está fazendo postagem. E cada postagem tem um valor agregado. Todo artista tem um valor, ele cobra um valor tanto para postagem nos stories quanto no feed também. Então, hoje em dia existe a permuta, que é troca de produto ou divulgação. Então, isso está facilitando muito as empresas. E o Bel, ele ajuda muito nisso daí, ele faz uma intensificação de postagens muito altas. E a gente ajuda é sempre um ajudando o outro. Então, os stories, ele está levantando muito empresas, muitos artistas. Então, quanto mais fizer, é melhor, porque a visualização sempre vai gerar um número maior de seguidores e com isso também vai gerar em questão de divulgação, né? Ambas as partes. Tem limite? Para postagens? Sim, para um stories, por exemplo? Tem. Depende do que você vai postar. Tem stories que é legal, você deixa lá, você vai assistindo e você acha engraçado, stories que seja uma coisa engraçada, então você vê que nem sente, você vai assistindo. Tem stories que se torna chato. Os stories que se tornam chatos, em relação a publicidade demais. Quando a gente faz muita propaganda. Quando a gente gera muita propaganda, já se torna chato. Todo mundo já começa a pular aquilo, já não quer assistir. Quando é uma propaganda divertida, um meio divertido de você falar, de você interagir com o público, se torna legal de assistir. Então tem sim um limite. O Instagram, se eu não me engano, você pode fazer até 100 stories a cada 15 segundos. Depois disso, ele começa a apagar os antigos. Então, tudo que for o que você fez as primeiras postagens vão ser eliminadas. E os novos vão ficando. Mas acaba se tornando muito chato. Então, é bom você fazer, em média, de uns 15 stories no máximo a cada dia. Para que não se torne uma coisa tão chata. Porque eu fico imaginando a pessoa, por mais que tem que gostar muito, se encontrar 15 telinhas para você seguir a informação, né? Pronto, tem influencer digital que
postam milhares de Sim. stories. Eu assisto, porque são influenciadores que eu me identifico, que estão passando uma imagem boa, estão passando uma coisa boa. Então tem coisas que são chatas, realmente a gente pula. Mas tem influenciadores que postam muita coisa, como também tem gente que posta pouca. Eu, na minha área, que eu trabalho como assessoria, eu posto muito mais trabalho do que a minha parte o pessoal faz, Marina, mas poste mais coisas sobre a sua vida, a gente também quer saber e tal. Mas eu não sou blogueira, então eu sempre falo isso, minha gente, eu fico mais por trás das câmeras, eu fico muito mais por trás, cuidando de um artista do que querendo aparecer. Como fazer uma delimitação saudável entre o pessoal e o profissional, inclusive com o seu cliente? Para a postagem dos stories que você está mencionando. Stories no feed no feed, o que é que tem que filtrar nisso daí, você quer dizer? E como analisar se essa vida é realmente tem mais virada para o profissional, mais voltado, mostrar um pouco do pessoal também? Sim, então, o artista, no caso, tem que ter muito cuidado com o que vai postar, né? Tem coisas que não se deve falar numa rede social, seja você físico ou artista. Tem que ter aquele filtro, a gente tem que saber filtrar, não deve também se expor tanto. Hoje em dia a rede social não é aquela coisa tão aberta, quer dizer, aberto demais. Não é tão seguro quanto era antigamente, que a gente tinha antigamente o Orkut e não era tão assim visado. Mas hoje em dia não. Hoje em dia os stories, ele mostra muito a sua vida. O pessoal está mostrando demais a vida. O Bel, ele mostra muito o trabalho dele, os shows, ele mostra muito a filhinha dele, mas aí tem que ter esse cuidado. Postagem de placa de carro, farda do filho, seja físico ou seja a pessoa no meio artístico. Tem que ter todo esse cuidado. E é o filtro que a gente tem. O que vai falar, né? Não pode estar falando certos tipos de coisas, tipo política, um assunto que não se deve discutir. Assunto religioso, um assunto também que não se discute. Poste mais sobre o seu trabalho, poste mais sobre seus interesses, assim, em relação a filmes que você gosta, uma coisa que você gosta. Tem gente que posta muito comida, né, no Instagram e tal, que gosta muito de cozinhar. Posta uma habilidade sua, é uma coisa legal de você mostrar. Sempre está postando habilidades. Ou o seu trabalho mesmo. Piada cabe em rede social? Cabe. É engraçadinho, né? Não corre risco? Depende da piada. Vamos filtrar esse negócio que tem. Vamos filtrar o que vai ser feito. Piada com time de futebol? Vale. Não corre o risco, exemplo, o Bel é de que estado? O Bel é de Aracaju. De Aracaju. Não corre o risco dele manter Não, ele é daqui de Maceió, né? Mas ele mora em Aracaju. Falar de um confiança e vir o pessoal do Sergipe com raiva dele? Não, é preferência dele. Preferência pode? Pode, depende da sua preferência. Não diminui a adesão, o engajamento de uma pessoa? Não, hoje em dia, em questão disso aí, de questão do time, não. Eu acho que rivalidade hoje se tornou uma coisa até melhor do que antes estava. Antigamente, você via torcidas de time brigar, seríssimo. Hoje em dia tem, não acabou, né? Mas torcidas de times brigando e tal. Hoje em dia, o povo tá levando até mais na esportiva. Bel é flamenguista doente. Tá? Então, ele pode brincar com o Vasco? Não pode. Ele vai defender o time dele, mas sem atingir o outro. Isso aí, isso não pode. A brincadeira tem que ser saudável. Tem que ser saudável. Como preservar a família, os amigos numa rede social? Justamente isso que eu falei. Questão da família. Você tem filhos, evita expor muito seu filho, tipo, sem blusa, se for uma menina, sem blusa, o menino só de cueca. É uma coisa que você não deve fazer até como uma pessoa física, sem ser um artista. Farda do filho, a escola do filho, os amiguinhos, não exponha também, porque tem pais das crianças que não querem exposição e acaba, você querendo ou não, tá seu filho ali brincando com a criança, você filma sem querer. Então, evita expor muito se não tiver autorização dos pais. Evita mostrar a sua casa, a frente da sua casa, dentro de casa não, mas evita mostrar a frente da sua casa, a sua rua, onde você mora. Tenha menos exposição. A placa do seu carro, quando você estiver passeando, o seu carro, o local que você está, deixa para postar quando você chegou em casa. Não faz a divulgação na hora onde você está, não. Sabe? Então tem que ter certos tipos de cuidados hoje em dia. Não sei se o Bel se encaixa nisso, mas você tem muita gente, somente na vida artística, que consegue ganhar um dinheiro legal e fazer compras com que sonhou durante a vida inteira. Um carro, uma casa. Sim. É necessário ter medo de parecer ostentar?
Não, você está mostrando o que você conquistou com o seu esforço, com o seu trabalho. Vai sempre ter críticas, críticas aparecem. Crítica boa, crítica ruim, sempre vai ter. O artista é que tem que saber lidar com essas críticas. Ele não pode rebater ninguém. Ele não pode estar rebatendo. Mostra o seu trabalho, é a melhor forma. Mostrando o trabalho, a gente vê como foi a conquista, né? Todo mundo que trabalha vai dar certo, seja o meio artístico ou não. Então, trabalhando, a gente sempre consegue tudo. Então, se for na crítica, não é rebater, não é brigar, é só mostrar que está trabalhando, mostrar porque está ganhando aquilo. Não precisa estar rebatendo ou também ostentar demais, também não, é ruim, não vale né? a pena. Independente de não ser precisa, artista, né? Não precisa. Você falou do lado também que muitas vezes é invisível, agenda, organização, planejamento. O quanto isso consome na vida do assessor de um artista, por exemplo? A minha, eu vou dizer para você, eu trabalho de domingo a domingo praticamente. Tiro um dia da semana para dar uma relaxada na cabeça, para não trabalhar tanto. Hoje em dia, antigamente eu trabalhava, quando eu comecei com assessoria, eu trabalhava direto, sem parar nem para almoçar. Às vezes trabalhava até 3, 4 horas da manhã. Ficava acordada trabalhando. Hoje em dia não. Hoje em dia eu determinei comigo um horário para cuidar de agenda. Então eu trabalho de 9 até as 5 da tarde. A partir disso eu não trabalho mais. Às vezes eu trabalho até as 7 da noite quando tem show. Então aí eu trabalho. Ou se eu viajar, aí é outra coisa. Mas se eu não viajar, eu trabalho esse horário. Mas a minha agenda em relação ao cuidar da agenda dele é praticamente minha vida em 90%. Vamos dizer assim. Eu sempre estou com o meu WhatsApp ligado. Eu cuido mais dele do que de mim mesma. E estou sempre respondendo coisas de patrocinadores, fã mesmo dele. Então, estou sempre respondendo alguém, sempre falando alguma coisa. Ou marcando alguma coisa para ele, ou pegando patrocínio. Sempre está meu dia todinho, 24 horas, é só trabalho, praticamente. O que mudou nos últimos anos da assessoria? O que foi agregando, o que foi sumindo na assessoria artística? Então, antigamente a gente trabalhava muito, antigamente era somente em relação era tipo assessoria de imprensa. Antigamente não existia esse negócio de assessoria artística, era só assessoria de imprensa. Você cuidava de entrevistas, TV, rádio, essa relação jornalística. Hoje em dia não, hoje em dia a gente trabalha tudo com ele. A roupa que ele vai vestir, da roupa que ele vai vestir, a saúde dele. A gente cuida de tudo isso. Então a gente é a agenda dele, a gente é a agenda ambulante. O que ele precisa, Marina, estou precisando disso aqui. A gente vai conseguir para ele. Então o que ele precisar, ele conta com assessoria. Hoje em dia, pode-se dizer que os fãs buscam que o seu artista seja perfeito? Não, hoje em dia não tem mais isso. Antigamente tinha, né? O artista não podia pisar na bola, não podia falar uma besteirinha, não podia se vestir mal, não podia estar com o cabelo de tal forma. Hoje em dia não. Hoje em dia, pelo menos os fãs, hoje em dia que a gente tem, eles são muito abertos, assim, eles são fãs de verdade. Sempre está do lado do artista, está sempre elogiando. Aconteceu alguma coisa assim ruim, não, a gente está com ele. Então eles estão apoiando muito, né, em relação à carreira. O que a maioria dos fãs não querem ver no seu artista? O que não quer ver? Exemplo, um desleixo, existe algum tipo de desleixo? Que não querem ver ele mal vestido mesmo, não quer ver ele com o cabelo feio, quer ver ele sempre um boneco, né, um perfeitinho e tal. Então, hoje em dia, graças a Deus, ainda ninguém reclamou do estilo de Bel. Cuidar do corpo tem que cuidar. Não engordar, isso daí é importante? É muito importante. É imagem, né? Quem trabalha com meio artístico trabalha com imagem. Então, tem que estar sempre, praticamente, não vamos dizer perfeito, mas tem que estar bem alinhado, tem que estar com o corpo saudável, mostrar quem. Porque você é influenciador, querendo ou não. Você está se mostrando para o seu fã e ele vai se espelhar em você. Então, é bom você estar sempre bem, estar sempre, não estar desleixado, porque isso aí influencia. O que se faz quando o artista está de férias? Quando ele está de férias, eu descanso muito. Nunca mais nem vi isso. O fã não cobra essa ausência? Mas ele não se ausenta das redes sociais, sabe? A gente também faz sempre um trabalhozinho. Pronto, eu estou querendo agora organizar um encontro de fãs lá em Aracaju. Não vai ser férias. Não é férias dele, mas vai ser um show que vai ter em Aracaju e eu estou querendo ver uma organização para um dia antes ou um dia depois, dependendo se não tiver show. Mas a gente sempre faz uma coisinha, um encontrozinho de fã, sempre faz um sorteio, sempre está tendo um trabalhozinho leve, mas sempre está tendo alguma coisa. Tem técnica para engajar? Como
para fazer as pessoas se engajarem mais? Sim, tem. Você sempre faz esse levantamento de questão de promoções e sorteios, que é uma coisa que vai atrair mais público. Ele, tipo, ó, vou fazer um encontro, né, um encontro com meus sonhos, eu vou estar em tal lugar, eu quero encontrar com vocês, então fazer isso aí é importante porque gera mais pessoas. Ele estiver em outra cidade, até descansando em um hotel, tiver fã nesse hotel, ele receber. Então, o artista ele tem sempre que estar disponível. Está cansado e tal, então o fã também tem que ver esse lado, né? Tem que deixar ele descansar um pouquinho, também tem que ver que ele é humano e entender um pouquinho. Mas a gente sempre está fazendo alguma coisa para que ele sempre atenda todo mundo. Eu estou aqui com a Marina Maia, ela é assessora artística, a gente está indo para o nosso intervalo, a gente volta já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Marina Maia, ela que é assessora, também física e empresarial. Também. O que muda quando sai da parte artística para a parte empresarial? Então, o artista, como eu mencionei, né, eu cuido de agenda do dia a dia dele, em relação até o trabalho dele. A empresarial é totalmente diferente. O foco é eu estar junto com o gestor quando ele não entende da parte de marketing. Então, ele precisando levantar a empresa, ele precisando trabalhar uma empresa dele que esteja parada e precisa do levantamento de marketing, vai contar com assessoria. A gente vai fazer um estudo da empresa, ver o que é que está falhando, tentar melhorar, né, a visão dessa empresa, ver o que foi que teve de erro, conversar também com o funcionário, fazer treinamento de funcionário, para que a gente levante aquela empresa, levante o nome da empresa. Ou caso a empresa que esteja começando agora. Essa empresa que estiver começando agora, a gente vai fazer todo um estudo detalhado do que vai precisar e ajudar também na parte de treinamento também de funcionários, para que eles já entrem na empresa já mostrando o serviço, né? Uma empresa também precisa ter sua influência digital, exemplo, quando você tem um artista, ele é o próprio digital influencer, né? Mas vamos dizer, uma empresa, você falou de empresa de estética, uma empresa de estética, ela precisa de digital influencer? Precisa, muito. Tem que, não é somente fazer banners e mostrar na rede social o que você faz. Você pegando um blogueiro, uma blogueira, né? E trazendo para sua empresa, oferecendo um trabalho de estética para aquela pessoa, a pessoa vai fazer uma divulgação para você e vai agregar mais cliente para você. Então, quanto mais você trabalhar na parte de com influências digitais, é melhor para sua empresa.
Hoje em dia estão levantando muito em relação a os digitais. Então, quem tiver sua empresa e puder colocar artista, colocar alguém conhecido dentro da empresa que tenha um destaque grande em relação a seguidores, curtidas e comentários, coloque para poder oferecer um serviço, 1, 2 serviços, patrocine, ou então patrocine, porque vale a pena o crescimento. Faz diferença idade, classe social para cada empresa? Depende do que você está oferecendo serviço. Se for uma empresa de estética, vamos colocar uma faixa aí de mulheres, que chama mais atenção estética, é sempre mais mulheres. Então vamos colocar aí em torno de uma pessoa de 18 a uma senhora. Hoje em dia as senhoras estão querendo, né, melhorar a aparência, estão colocando botox, estão colocando preenchimento. Então, hoje em dia estética já não tem um limite de idade. Classe também não, porque hoje em dia está muito acessível até. Não vale investir num homem para uma estética é uma coisa nova, é diferente. O artista que eu trabalho, ele vai para a estética, ele mostra o que ele faz, ele coloca botox, ele faz limpeza de pele. Então, hoje em dia não existe essa diferença de homem e mulher. Hoje em dia, toda empresa pode chamar assim homem, até para uma loja de roupa feminina. Se tiver alguma coisa que agregue para um homem ir lá e mostrar as roupas, também chama atenção. Então, hoje em dia não tem esse negócio não, de separação do sexo não. Humor. Tem alguns digitais influencers que são... tem milhões de seguidores, inclusive em Alagoas tem. Uma empresa contratando um digital influencer que investe muito no humor, ela consegue trazer para ela um valor agregado? Uma empresa de humor? Não, uma empresa qualquer, uma empresa de informática. Porque quer contratar um humorista. Ela investe num humorista. Aqui a gente tem Ed Gama, a gente tem Carlinho Maia, a gente tem uma... Vale muito a pena. Porque o humorista ele vai levar a parte engraçada para a sua empresa, né? Então ele vai fazer um trabalho publicitário de uma forma diferenciada do que aquele negócio mecânico. Tô aqui mostrando essa empresa e tal. Eles já vão lá chegar brincando, vão fazer paródias, então é uma coisa diferente. Eu vou dar um exemplo, uma pessoa do humor que tem uma empresa que cresceu foi o Careca. Ele é uma pessoa humorista, ele mostra a empresa dele lá do humor. Ele faz a empresa dele crescer com brincadeiras, com promoções diferentes, com música. Então é totalmente diferente. Ele cresceu a empresa dele. Ele é o marketing dele. Então a empresa que também puder colocar humoristas, colocar essa parte engraçada dentro, vale a pena. Quando se faz um pensamento desse de marketing, muitas vezes também a gente volta para aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Também tem que ter agenda, tem que ter organização, tem que ter planejamento, né? Nossa vida depende de planejamento, depende de uma agenda. Infelizmente, a gente não está nesse negócio, eu vou viver a vida como Deus quiser. Não é assim. A gente vive realmente numa agenda. Se a gente não cumprir aquela determinada agenda, nosso trabalho não anda, a nossa vida não anda. Então, a gente sempre, seja físico, jurídico ou artista, tem que ter uma agenda para poder ser preenchida durante o seu dia. Saber o que você vai fazer durante o seu dia a dia para poder sair tudo organizado. Gerenciamento de crise é necessário na parte de assessoria? Muito necessário. Gerenciamento de crise, a gente vai estudar a empresa, o que é que está acontecendo com aquela empresa que está dando errado. Será que é o gestor que não está sabendo conduzir a empresa? Será que é o funcionário que está desmotivado? Por que ele está desmotivado? Então, isso é o gerenciamento de crise. Eu entrando na empresa, eu vou estudar aquela empresa durante o dia, vou passar um tempo estudando aquela empresa para a gente levantar o erro daquela empresa para poder tentar levantar ela e dar uma puxada no gestor, né? Tem gestor que entrega a empresa de qualquer jeito, não liga, é grosso com o funcionário está desmotivado, o salário do funcionário não está de acordo, o funcionário não tem coragem de falar. Então, tudo isso daí tem que ter um intermediador. O quanto é importante a questão do ânimo, a questão da motivação nesse ponto? Quanto pesa? Pesa 90%, 98%. Uma empresa que não tiver um funcionário motivado não vai para frente. O empregado tem que estar motivado para poder atrair mais clientes. Ele motivado, ele vai sorrir, ele vai conversar com o cliente, ele não vai trabalhar de cabeça baixa, ele vai dar o melhor dele na empresa. Então, o gestor que quiser a sua empresa caminhando, então, incentive o seu funcionário, esteja do lado dele, converse mais com o funcionário, pergunte o que é que está fazendo ele ficar desmotivado, tente ajudar.
Porque o gestor precisa do funcionário para a empresa crescer, né? Você também é assessora física. O Física. que é preciso mais coordenar para que a pessoa consiga os seus resultados desejados? Pronto, deixa eu dar um exemplo aqui. Tipo, físico, vamos dizer, uma pessoa que não é conhecida, Sim. né? Uma pessoa que não tem pretensão em ser um artista, só que não está sabendo lidar com sua vida, com sua agenda. Uma pessoa que trabalha que é uma médica, pronto, vou dar um exemplo de uma médica. A médica vive uma vida bastante corrida. Ela faz um plantão, que é essa parte daí, seu plantão é tal horário, vamos botar na agenda, tal horário é seu plantão. Eu tenho academia, tal hora, preciso fazer. Você tem a academia tal hora, então eu vou organizar a agenda de uma pessoa física, e essa pessoa física vai cumprir a agenda que eu determinar. Então eu vou estar sempre controlando, ligando para essa pessoa, olha, lembre que você tem isso, então eu vou coordenar a vida dessa pessoa. Então, a pessoa física também, tem gente que não tem condições de coordenar uma agenda própria, então contrata também o meio da assessoria. Você falou que começa o trabalho às 9 e até às 5. Isso, o meu lado hoje com um artista, Isso. né? Eu hoje em dia tenho uma empresa, então hoje em dia meu horário já vai ser totalmente diferente, eu vou trabalhar mais do que isso. Como é a gestão do tempo? Então, hoje em dia, em questão da empresa, eu estou com a Colab, né, a Colab+, ela trabalha tanto a parte física, artista e empresarial. Dependendo de quantas empresas eu vou ter, eu vou coordenar a minha agenda. Então, eu vou trabalhar o artista, ele trabalha, o dia de show, eu sou exclusiva daquele artista. A empresa, eu vou fazer sempre um planejamento antes. Então, aquela empresa que me contratar, que me chamar para um trabalho, eu vou fazer o planejamento, eu vou trabalhar durante o dia, das 9 até as 7 da noite, para aquela empresa. E uma pessoa física, a gente não trabalha mais do que de 10 às 4 da tarde. Porque depois das 4 da tarde não funciona banco, não funciona, algumas determinadas coisas não funcionam para aquela pessoa, e aquela pessoa é o horário de descanso dela. Eu vou trabalhar o horário que ela trabalha. Pois bem, Marina Maia, assessora artística, empresarial também. Isso. Muito obrigado, Marina. Muito obrigada, Wendel. A gente vai para um breve intervalo, volta já. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui agora com o Marco Sampaio, diretor de Políticas Culturais da FEMAC. Muito obrigado, Marco, por ter aceitado o nosso convite. Como é que está a política cultural hoje no município de Maceió? Obrigado também pelo convite, Wendel, seus telespectadores. Bem, a política cultural, nos últimos anos, ela sofreu, vamos dizer assim, uma mudança praticamente drástica e radical em relação ao que vinha sendo praticado na cidade de Maceió. Na verdade,
se a gente analisar até 2013, final de 2012, nós não tínhamos uma política bem definida de ação na área cultural. Era a questão esporádica, basicamente relacionada a alguns eventos na cidade, mas não havia uma definição de políticas de investimento na área cultural. A partir de 2013, nessa gestão da FEMAC, nós procuramos, junto com o presidente da Fundação Vinícius Palmeira, definir uma linha de atuação em que definimos pelo aspecto de fortalecimento dos grupos culturais, pelo apoio ao surgimento de novos grupos culturais na cidade de Maceió, a identificação desses grupos, a criação de mecanismos de fomento à área cultural e a utilização do instrumento do edital como um instrumento fundamental, democrático, transparente, de repasse de recursos à atividade cultural na cidade de Maceió. E o resultado disso é que nós podemos, ao longo desses 6 anos, fazermos um balanço que consideramos positivo, no sentido de que a gente tem uma política de edital já totalmente consolidada, uma política relacionada aos eventos da cidade que sofre alguns abalos em determinado momento em função de fatores externos, questão conjuntural, de orçamento, mas que vem se mantendo mesmo assim ao longo do tempo, e uma gestão que procurou fortalecer, por exemplo, um Conselho Municipal de Políticas Culturais, com ampla representação da sociedade, que debate as políticas, os eventos, a necessidade de investimento na política cultural. Além disso, também uma busca por fontes de recursos de financiamento da cultura, que é, sem dúvida, o grande problema, a grande dificuldade que qualquer gestor na área cultural enfrenta em qualquer parte do Brasil. A gente falava, há muitos anos se fala em percentuais, né? Você tem um orçamento, chegou a se falar até em 1%. Existe essa meta ainda? Olha, é uma meta cobiçada pelos movimentos culturais, pela gestão cultural, que era no sentido de garantirmos um orçamento de 2% do governo federal para a cultura. Isso hoje está cada vez mais distante, infelizmente, de 1,5% no Estado e de pelo menos 1% nos municípios. Na nossa realidade, nós ainda não alcançamos esse patamar de 1%. Mas um fato bem interessante é que nós cumprimos o nosso orçamento. Por exemplo, nós somos uma das poucas secretarias que conseguem efetuar e realizar por 100% do seu orçamento e ainda necessitar de suplementação. Então, nós, geralmente, em maio, já temos realizado todo o orçamento previsto e aí necessitamos sempre de suplementação, que sempre ocorre em função das necessidades da cidade nessa área. Então, ainda está longe um pouco dessa realidade, desses percentuais, mas eu acredito que é uma luta permanente que vai, enfim, que nós temos que travar no sentido da gente garantir esses investimentos, quebrarmos de vez a ideia de que cultura é gasto e entender que cultura é investimento. Outro ponto sempre de luta é a questão da lei de incentivo. Como é que está isso em Maceió? Olha, na lei de incentivo municipal nós realizamos em 2014, 2015 um processo de amplo debate, de audiências públicas para refazer a lei de incentivo à cultura. Eu diria que hoje ela é mais uma lei de financiamento do que propriamente uma lei de incentivo, embora a questão de incentivar está sempre presente no seu âmbito. Mas o que nós imaginamos? Bem, o modelo que normalmente os municípios e estados traçam é muito semelhante ao modelo federal, que prioriza a Lei Rouanet, por exemplo, em termos de alocação de recursos para a cultura e muito menos para o Fundo Nacional de Cultura. Esse modelo foi replicado. Nós, no nosso caso, a partir de um entendimento com os movimentos culturais, com os grupos, com os produtores, com os fazedores de cultura, entendemos que esse modelo de captação ele não funciona, nunca funcionou, na verdade, no município de Maceió. Ele teve algumas experiências esporádicas, pequenas, mas é muito difícil para o produtor local, com um produto cultural local, botar um projeto embaixo do braço e bater da porta de uma quantidade que não é muito grande de empresas que dispõe de algum recurso para colocar na cultura e abater dos impostos municipais. Como a gente entendeu que esse era um mecanismo que não funcionava, nós priorizamos o Fundo Municipal de Cultura. Então, a lei ela se baseia fundamentalmente que 70% dos recursos são destinados a esse fundo, dos recursos orçamentários,
destinados à produção de editais e 30% para os projetos próprios ou aqueles projetos que já são marcantes, que fazem parte da história da cidade, que a FEMAC aporta algum recurso. Essa lei foi aprovada, foi a Câmara Municipal, ela já foi aprovada, foi sancionada pelo prefeito e nós estamos agora na fase de regulamentação. Estamos criando um comitê gestor que vai gerir esse fundo e acreditamos que já no segundo semestre tenhamos esse fundo já totalmente normatizado, com recursos que vão ser destinados, já no caso do orçamento do próximo ano, destinado para um edital voltado para as artes da cidade de Maceió, para o teatro, para o cinema, para a música, com exceção do cinema, que é uma questão à parte, que depois eu posso explicar, mas para o teatro, para a dança, para o circo, para a literatura, enfim, a intenção é que no final ainda desse ano a gente possa lançar um grande edital voltado aos segmentos culturais. É possível viver de arte em Maceió? Olha, nós temos casos muito esporádicos, ainda muito limitados, de pessoas que resolveram apostar numa carreira voltada para a arte na cidade de Maceió. Eu diria que há uma tendência, se a gente conseguir reverter alguns quadros aí em termos de investimento para a cultura, que nós vamos ter uma geração mais à frente com esse olhar voltado para a cultura. Mas hoje, por exemplo, se você faz cinema, você normalmente concilia isso com a publicidade, concilia isso com algum meio de comunicação em que você atua, uma assessoria de comunicação, ou em projetos voltados para outras áreas. A gente tem exemplo de pessoas que vivem no âmbito da cultura, mas elas têm que atuar em diversas áreas. Seria muito bom que nós tivéssemos já pessoas, um número expressivo de pessoas que vivessem da sua arte, da sua produção artística. Elas estariam voltadas exclusivamente para isso. Mas as pessoas precisam sobreviver, pagar suas contas. Muitas vezes elas têm que conciliar com algum outro tipo de trabalho. Qual arte é o maior desafio na tua avaliação como diretor de políticas culturais? Olha, eu acredito que todas têm algum grau de desafio, né? Eu diria que hoje, na cidade de Maceió, talvez o teatro merecesse e precisasse de uma atenção, embora tenhamos tido um festival no ano passado muito bem realizado, Festal, e a cada ano ele tem conseguido congregar mais grupos, mas a gente ainda percebe uma cena local que precisa de um impulso, enfim. A música, por ser algo que se expande tem uma capilaridade muito maior, né, ela consegue mais palcos, mais possibilidades de atuação, ela vem tendo um desenvolvimento interessante. A cultura popular também tem recebido uma atenção e um foco muito grande, embora nós estejamos com um problema muito sério relacionado aos folguedos populares, que é uma ação que nós estamos estudando para esse ano ainda, no sentido da gente garantir a resistência desses grupos, a sua existência, a necessidade que nós temos Tem uma questão que eles também existam. de costumes e geracional também nessa questão do folguedo, né? Antigamente, um grupo de folguedo, as pessoas viviam o folguedo, mas era quase uma sobrevivência também. Também. Hoje, com a geração, você não se permite mais você trabalhar, entre aspas, para só sobreviver. Hoje, você tem os adolescentes de hoje, que são quem vão replicar, imagino, eles querem ter seus celulares, querem ter suas coisas. Isso dificulta a renovação? Eu não tenho esse dado de que em algum momento houve uma sobrevivência muito em cima do grupo. Talvez a gente tenha tido alguns exemplos no passado de alguns folguedos em que as pessoas sobreviviam daquilo, mas normalmente ela estava associada a pessoas que faziam guerreiro no interior, normalmente estava na agricultura, tinha uma subsistência, viviam numa agricultura de subsistência, ou um trabalho num mercado, numa feira, enfim. Tinha esse tipo de associação. Hoje, na questão da juventude, são questões interessantes. Você tem alguns folguedos que se reinventaram, de certa forma. Nós podemos aqui até discutir se o formato que eles atuam hoje é válido, ou se, de certa forma, deturparam a questão original desses folguedos. Mas você tem, por exemplo, o Coco de Roda hoje, que movimenta uma cadeia produtiva muito interessante e com a participação ampla da juventude. Eles se preparam praticamente um ano inteiro para participarem dos concursos na época junina. Você tem a quadrilha, que é maior ainda, que mobiliza
grupos jovens nos bairros, nas cidades do interior também, é muito forte. Você tem em Maceió o Bumba Meu Boi, que teve um crescimento nos últimos anos enorme, um aprimoramento em determinados aspectos, mas precisa também de um acompanhamento, de uma melhor qualificação nos seus temas, nas suas abordagens, mas sintomaticamente talvez esses 3 sejam os grandes exemplos de folguedos que conquistaram e que conseguem se reinventar com a sua juventude, né? A gente lamenta que alguns elementos que o caracterizam estejam se perdendo, e aí nesse sentido é preciso que a gente tenha uma política que procure demonstrar que é possível você se reinventar, se modernizar, mas sem perder aqueles elementos que te ligam umbilicalmente ao folguedo, né? Senão ele passa a ser outra coisa. O projeto Cultura na Rua ajudaria nisso? O projeto Cultura na Rua, que nós estamos com o edital, aproveitando a tua audiência, vamos até o dia 29 com as inscrições, agora de março, lá na FEMAC. O Cultura na Rua, ele tem um foco de atuação. Ele foi pensado para a Orla Lagunar, né? É uma área que nós entendemos que precisa de uma intervenção pública muito forte. Tem já os projetos na questão de urbanização que estão sendo levantados e pensados, mas existem elementos culturais ali muito fortes, grupos que atuam já há bastante tempo e que, apesar de todas as dificuldades, se mantêm, né? Então, esse recurso para o Cultura na Rua é fruto de uma emenda parlamentar, né, que houve uma articulação parlamentar para que nós obtivéssemos esse recurso. Esse recurso está chegando e optamos mais uma vez pela política de editais, no sentido de tanto aqueles grupos que ali atuam possam acessar esses recursos, como outros grupos que atuam em outras áreas da cidade de Maceió possam também levar o seu trabalho para aquela região. Então, o Cultura na Rua ele tem, vamos dizer assim, um local muito bem determinado, que é a Orla Lagunar, onde ele vai atuar, né? Aí existem outros, nós temos o projeto Pontos de Cultura, uma rede de pontos de cultura que foi localizada e foi colocada dentro das escolas públicas no município, cujo resultado é absolutamente fantástico. São quantos? Nós estamos com 20 escolas sendo atendidas, estamos renovando esse projeto nesse ano de 2019 e vamos atender 40 escolas. Nessas 40 escolas, instituições que já têm o know-how, que já conhecem e desempenham o seu trabalho na área cultural, eles vão para dentro da escola, junto dos alunos, e ali desenvolvem trabalho em circo, literatura, dança, música, cinema, e o resultado é espetacular. A participação, assim, as escolas que aderiram, que conseguiram encaixar no projeto, o resultado junto aos jovens, aos estudantes, às crianças, e mesmo do EJA também, que pode participar, né, jovens e adultos, é realmente fantástico. É uma experiência que nós estamos replicando e aumentando ainda esse ano. O que impacta na sociedade escolar, na comunidade escolar? Primeiro que você mantém boa parte do alunado em horário integral dentro da escola. Ele tem mais uma opção de horário que ele vai. Segundo, que nós estamos fazendo um link entre a educação e cultura, que é fundamental se você pensar em qualquer projeto de desenvolvimento, né? Isso vem lá já de estudiosos que colocam que a cultura é um elemento fundamental em qualquer projeto que você pense em desenvolvimento para o país, você tem que pensar na questão cultural, né? A cultura, ela tem um elemento econômico, que é importante, porque ela pode, a partir dali, revelar talentos, que não é nem um grande foco, mas que, de repente, surgem talentos, surgem interesses em viver daquele tipo de atividade. Mas tem um elemento extremamente simbólico, importante, de inclusão, de cidadania, de se você entender como cidadão completo. E aí a educação e a cultura trabalhando juntos, o resultado é fantástico. A participação da garotada é impressionante, assim, como eles se envolvem, se interessaram, e isso faz com que nós tenhamos, e as escolas públicas nós sabemos qual é o público que ela atende, baixa renda, população periférica, bairros, e aí você tem um movimento que começa ali na escola, que é o ponto, mas ele se expande, né? E acaba agregando também a comunidade em torno desses grupos culturais. Isso é um elemento fundamental se a gente quiser pensar tanto em desenvolvimento social e econômico para a cidade, como se a gente quiser pensar também numa política de cultura de paz, que passa também por essa questão. Eu estou aqui com o Marcos Sampaio, a gente está indo para o intervalo, a gente volta já.
Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos, eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente. Tá tudo bem, tô feliz. Eu amo usar o óculos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o Marcos Sampaio, que é diretor de Políticas Culturais da FEMAC, aqui no Maceió. Nesse trabalho tem os editais. Que editais estão previstos, Marcão? Olha, nós esse ano, pra você ter uma ideia, no ano passado nós lançamos mais de 20 editais. Esse ano nós já lançamos o edital voltado ao carnaval, foram 2 editais para blocos e polos. Nós lançamos um edital para oficinas culturais, que vão ser realizadas em vários pontos da cidade. Nós lançamos um edital para a cultura afro-brasileira, para o Xangô Rezado do Alto. Estamos com 2 editais hoje abertos. O que nós falamos do Cultura na Rua, voltado a grupos de teatro, literatura, cultura popular e música. E nós temos o edital Pauta Aberta, que é um edital que vai até o dia 26, as inscrições, lá também na FEMAC, que é fruto de um convênio entre a FEMAC e o Centro Cultural Arte Pajuçara, e que estão sendo destinadas 40 pautas para grupos culturais de música, dança, teatro, e cultura afro e cultura popular, para fazerem seus ensaios, apresentações, oficinas, enfim, a atividade que lhe convier no espaço, que é o Centro Cultural Arte Pajuçara, tendo a pauta livre, fruto desse convênio. Nós estamos lançando agora em abril os editais voltados aos festejos juninos. Devemos lançar até o final desse semestre um novo edital para pontos de cultura também. E um outro edital, esse de um investimento recorde aqui na cidade de Maceió, que é fruto de uma parceria nossa com a Agência Nacional de Cinema, Ancine, que junto à nossa contrapartida de 1 milhão do município, soma-se 5 milhões da Ancine
para a produção audiovisual na cidade de Maceió. Quando se pensa nessa quantidade de editais, o quanto movimenta esse cenário? Quanto se vê de resultado disso? Olha, a cultura, e existem estudos para isso, demonstra que o investimento de R$1 na cultura, primeiro, ele gera pelo menos quase R$2 de retorno em termos de investimento, em termos de arrecadação, para onde é feito o investimento. E mais do que isso, ele gera isso de uma maneira muito mais rápida do que qualquer outro investimento. Um investimento que você faz numa indústria, por exemplo, o tempo que ele necessita para que ele retorne esse investimento para a sociedade, ele é muito grande. A cultura ela é quase que de imediato, porque é um recurso. Você faz um edital para São João, para trios de forró, nós vamos apoiar 50 trios de forró, cada um vai receber R$3.000, R$150 mil no mercado. O trio, vamos supor que seja dividido igualmente para cada um, R$1.000. Esse R$1.000 vai imediatamente para o comércio local, vai para algum serviço local, para algum investimento, uma melhoria na casa que o forrozeiro quiser fazer, ou vai para uma viagem, ele vai comprar passagem, enfim. É de imediato o uso do recurso e o seu retorno, né? Nós fizemos um levantamento que ao longo desses 6 anos, em termos de entre grupos e artistas atingidos, nós chegamos a quase 3.000 que foram alcançados com algum tipo de recurso de forma direta, que receberam algum recurso de forma direta. Então, é um investimento que tem um retorno muito rápido, que traz um impacto tanto do ponto de vista econômico, com essa rapidez, mas também do âmbito simbólico, que é a questão da autoestima, ou seja, acabou-se aquela história. Primeiro a história da panelinha, só é beneficiado fulano, beltrano e ciclano, os amigos do poder que são contratados e têm as suas benesses. Isso acabou porque o edital ele se amplia, ele é transparente, ele é democrático, ele abre para muita gente. Segundo, porque ele garante uma valorização para o artista que o mercado, em grande parte, ainda não dá. Para você ter uma ideia, por exemplo, as pessoas muitas vezes questionam. Você faz um festival e aí você traz um artista de fora e paga R$100 mil. E aí você tem dificuldade de pagar 10 mil para um artista local, se você quiser pagar. Por quê? Porque a lei exige que ele apresente um comprovante de que ele já recebeu em outras oportunidades valores semelhantes, entre 9, 11 e 10 mil reais. E aí você vai para o mercado, quem paga isso a algum artista local, talvez pouquíssimos. Quem paga? O poder público. Então, isso, de certa forma, ao longo do tempo, à medida que eles vão participando de editais, eles também vão tendo comprovações, não só para aqui, para Maceió, para o Estado, ou para editais federais, até em outros estados, de que ele recebe aquele valor referente ao seu trabalho. Então, existe um elemento também de elevação da sua autoestima, da sua possibilidade de reconhecimento do seu trabalho. Está longe ainda do ideal, mas já representa um passo significativo nesse sentido. Essa questão de edital, se também tem as mostras, né? Principalmente na parte de audiovisual, tem as mostras. Isso daí deu uma aquecida boa na última década, nas últimas décadas, né? Sim. Isso tem se mantido? Sim, com certeza. Hoje o audiovisual em Alagoas, especificamente Maceió, é uma realidade. É claro que nós fomos comparar com outros estados, ainda estamos bem longe, e eu particularmente não gosto muito de fazer esse tipo de comparação. Estado tal, se você pegar no Nordeste, Ceará, Pernambuco e Bahia são os estados que são, notadamente, os maiores estados que estão bem à frente nesse sentido. Mas se nós pegarmos a nossa realidade, nós vamos sair esse ano com o primeiro longa-metragem fruto de um edital do município, que é um documentário de longa-metragem que vai ser exibido em festivais, que vai ter oportunidade de circular pelo Brasil, pode até também fora do país. Os festivais internacionais têm muito interesse na produção cinematográfica brasileira. Existem mais 2 longa-metragens do edital do Estado também que devem sair no próximo ano. E esse novo edital, se somado os valores que o município formalizou com a Ancine, o Estado também formalizou, a Secult, e a cidade de Arapiraca dá um total de 15 milhões de investimentos no audiovisual. Uma parte disso vai para a produção de longa-metragem. Isso significa que em 2 ou 3 anos
nós já vamos ter aqui uma produção em torno de 6 longa-metragens produzidos em Alagoas. O que isso movimenta da cadeia produtiva do audiovisual, o que isso possibilita de você levar uma produção nossa para outros estados, para outros países, dar visibilidade ao estado é enorme. Fora isso, nós temos os curta-metragens que continuam movimentando novas gerações de jovens que se interessam pela produção, festivais que nós vamos apoiar também, o Festival Sururu, que esse ano completa 10 anos e que vai ser um evento marcante dentro da cidade e que a cada ano junta mais gente interessada em conhecer essa produção. Sem dúvida é um elemento tem formado técnicos, produtores das mais variadas áreas dentro do audiovisual. Com certeza, você tem aí, dentro dessa cadeia produtiva, inúmeras profissões, inúmeros profissionais que estão se formando, alguns muitas vezes saem do estado, se formam, voltam, outros já são convidados a realizarem trabalhos fora. Nós temos um cineasta que ele produziu curta-metragens e hoje é um dos caras mais requisitados hoje no Brasil para a produção de audiovisual voltada à questão da gastronomia, de festivais, convidado para festivais internacionais para fazer a filmagem, para fazer a produção desses documentários e desses programas. Então você já tem assim profissionais que a cada dia crescem em seu trabalho, em sua produção e que começam a ganhar uma visibilidade nacional. Filmes alagoanos que já ganham festivais hoje em outros estados. Nós temos filmes que participaram de festivais como o de Brasília, por exemplo, sendo extremamente bem recebido. Enfim, há uma produção que, se ainda não chegou ao grande público, é uma questão apenas de tempo. E como é que está essa formação de público? A formação de público, a gente percebe que ela precisa de mais elementos de estímulo. E nesse sentido, por exemplo, o edital que vai ser lançado pela FEMAC, ele prevê o apoio a 8 cineclubes. Nós já tivemos, assim, nos anos 2004, 2007... até 2008, acredito, nós tivemos um boom cineclubista imenso, né? Você, inclusive, é testemunha disso, porque lembro que você participava do cineclube. Nós tivemos um boom com números. Depois houve uma retração nesse sentido e isso volta a ser retomado, né? Porque são as diversas janelas que nós temos hoje para exibição audiovisual. Na questão de plateia, a gente percebe que há um interesse dos jovens e ações como essa de cineclube, ações como o Ponto de Cultura, por exemplo, tem um Ponto de Cultura que é dentro de uma escola que desenvolve a produção de filmes, inclusive um curta participou do festival no ano passado, recebeu uma menção honrosa, feito pela própria garotada, com celular. Então hoje você tem assim, o elemento tecnológico do digital, ele também é um elemento que facilita bastante nesse sentido do acesso à tecnologia. Isso vai replicando também na formação de novas plateias, de públicos interessados nesses conteúdos. Acredito que é um processo que ainda precisa avançar, mas se a gente observar o panorama de 10 anos atrás, a gente teve uma melhoria considerável nesse sentido. Marcão, muito obrigado por todas as informações, a gente fica sempre à disposição. E estamos à disposição de vocês também. Obrigado. Agradeço também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais.